última vez que eu estive aqui, eu falei do que mesmo? Amor. De manhã no Tadel nós falamos sobre o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Depois, à noite, nós falamos sobre as características do amor cristão, lá em Coríntios. E quando a gente olha para a palavra de Deus, o cidadão chegou em Jesus e perguntou qual é o grande mandamento. E Jesus fez um resumo dos 10. Ele falou, olha, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Isso resolve todos os problemas religiosos, espirituais, que nós encontramos no dia a dia, encontramos no Antigo Testamento, encontramos na palavra do Senhor. Toda a lei do Antigo Testamento e os profetas se resumem nisso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o principal. E o segundo semelhante é, amarás o teu próximo como a si mesmo. Bom, Deus nos amou de tal maneira, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. Então Deus nos amou, Deus nos criou, viu que nós éramos bons. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, você é uma gracinha. Se ele não for muito gracinha, profetiza sobre a vida dele, em nome de Jesus. Fala, você é uma gracinha, você é lindo, maravilhoso. Então Deus olhou para nós e viu que nós éramos uma excelente criação. Deus gostou do que fez, diz a palavra do Senhor lá no Gênesis. Deus amou o ser humano. Deus tinha um plano para a restauração da aliança do ser humano para com ele. Por isso, enviou o seu Filho. Então, Deus nos ama. Quando perguntado qual é o grande mandamento, o Senhor Jesus nos ensinou, ama o Senhor teu Deus. Então, o amor é recíproco. Deus nos amou, nós devemos amar a Deus. Eu costumo dizer o seguinte, que nós não estamos na igreja para fugir do inferno. Nós não estamos na igreja para fugir da condenação. Nós estamos servindo ao Senhor na presença de Deus porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele fez o maior sacrifício. Porque Ele enviou o missionário primeiro. Por causa do amor. Deus nos ama, nós devemos amar ao Senhor. Agora, da mesma forma que nós amamos a Deus, nós precisamos também amar o nosso próximo. Jesus disse o segundo mandamento, e tão importante quanto, é amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Nós precisamos nos amar. E nós precisamos amar as pessoas que estão à nossa volta. E Jesus, no desenvolvimento do seu ministério, ele prova com ações o amor de Deus para conosco e o amor do ser humano, o Cristo, o Jesus encarnado, para com todos aqueles que estavam à sua volta. E ele morreu na cruz por isso. Ele disse, olha, não existe maior amor do que esse, que é dar a vida em resgate dos amigos. Foi por isso que ele morreu, pelos amigos, todos aqueles que ele quer trazer para si. Irmãos, amigos, membros da família. Ele entregou a sua vida e morreu. Por causa desse amor de Cristo para conosco, nós encontramos na história da igreja os discípulos caminhando e vivendo esse amor de Deus e o amor entre irmãos, entre próximos, obedecendo ao mandamento de Jesus que era, se vocês me amam, então verdadeiramente vão guardar os meus mandamentos. Se nós amamos de verdade a Jesus, se nós amamos a Deus, então nós obedecemos aos mandamentos do Senhor. E Jesus também disse, olha, se vocês querem ver a transformação na cidade de Pirapozinho, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, então amem uns aos outros, porque ao amar uns aos outros, as pessoas lá fora vão perceber que vocês são verdadeiramente discípulos de Jesus. Então, quando nós amamos as pessoas, os de dentro de casa, os de fora de casa, os de dentro da igreja, os de fora da igreja, quando nós amamos de verdade, expressamos o amor que nós aprendemos a última vez que eu estive aqui, então as pessoas perceberão que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, se amamos uns aos outros. E aí, o Senhor volta para o céu,
e nos deixa uma missão, que é ir e fazer discípulos. Vão e façam discípulos. Na caminhada cristã, façam discípulos. Na jornada do dia a dia, façam discípulos. Nós fazemos discípulos em primeiro lugar, porque nós amamos a Deus e estamos obedecendo ao mandamento do Senhor. E em segundo lugar, porque nós amamos o próximo como a nós mesmos. E se nós queremos ser cuidados, se nós queremos ser amados, se nós queremos ver as pessoas bem, então nós cuidamos das pessoas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Essa era só a introdução. O pastor Luiz falou que eu posso ir até meia-noite hoje, então eu estou muito tranquilo. Amém? Abra sua Bíblia, lá em Atos. Jesus ama, Jesus vive e expressa esse amor. Jesus volta para o céu e nos deixa com a missão de amar a Deus e amar o próximo. Jesus nos deixa a missão de ensinar as pessoas a viverem de acordo com o Evangelho e a obedecerem aos mandamentos do Senhor. Essa é a missão que Ele deixa para nós. E Ele fala, olha, vocês fiquem reunidos em oração, aguardem, porque eu estou enviando para vocês o Consolador, o Espírito Santo, que vai habitar em vocês, vai trabalhar em vocês, vai trabalhar através de vocês, vai fazer toda a diferença na face da terra, porque eu estou voltando para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. E lá no capítulo 2, nós temos então no começo do capítulo 2, a vinda do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, ao voltar para o céu, Ele nos deixou a missão e nos deixou a autoridade, o meio pelo qual nós fazemos o que fazemos. Então fala assim comigo, eu tenho autoridade e eu tenho um mandamento. Então o nosso papel agora é só obedecer. Quando a gente entra depois, já no versículo 14, nós falamos um pouquinho sobre isso hoje de manhã, já tem a primeira mensagem de Pedro, cheio do Espírito, na unção do Senhor, capacitado pelo Espírito Santo. E ao ministrar, ao expor a palavra de Deus, milhares de pessoas se convertem, muitas pessoas abandonam seus pecados, recebem a Jesus como Senhor e Salvador e são imediatamente batizados. E a Bíblia diz que naquele dia a igreja cresceu 3.000 membros, no primeiro culto. Oh, glória! Você quer ver a cidade de Pirapó transformada? Quer ou não quer? É através da obediência ao mandamento e do poder do Espírito Santo em nós. Amém? O povo se converte, e aí nós temos aqui como era a vida dos primeiros cristãos. Capítulo 2, versículo 43, eu quero só fazer uma leitura introdutória. Capítulo 2, versículo 43, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. Por quê? Por causa do nome do Senhor Jesus, por causa da autoridade do Espírito Santo. E por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos, unidos, repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Versículo 47, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. A cada dia, o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Eu quero focar no versículo 47. Louvavam a Deus por tudo. Coisas boas e coisas ruins. Quando você olha a história da igreja, você vai ver que a perseguição veio logo. A espada chegou rápido. O espalho aconteceu rapidinho, mas eles louvavam a Deus pelo que tinham, pelo que não tinham, pela saúde e pela doença, pela beleza e pela feiura, por todas as coisas. A Bíblia diz que nós devemos ser gratos a Deus, porque é Ele quem muda as situações. Então louvavam a Deus por tudo. Segundo, eram estimados por todos. Eu pergunto para você nessa noite, por que eles eram estimados por todos? Consegue pensar no porquê eles eram estimados por todos, pelos não cristãos, pelos que não estavam na igreja, pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho, pelos colegas de sala?
eram estimados por todos. Agora é muito gostoso olhar na Bíblia e ver que eles eram estimados por todos, mas a minha pergunta para você nessa noite: e você é estimado por todos? Você é estimado pela sua família? Você é estimado pelo seu vizinho? Você é estimado, estimada pelo seu colega de trabalho? Por causa da diferença que as pessoas viam na vida dos seguidores de Jesus, por causa da transformação, por causa do testemunho vivo que eles eram no falar, no andar, no agir, nos relacionamentos, então as pessoas olhavam para eles e diziam: olha, esse povo é gente boa, vale a pena andar com eles, vale a pena ouvi-los, vale a pena descobrir como foi que eles mudaram de vida desse jeito. Com certeza, queridos, essas 3.000 e tantas pessoas, assim como os discípulos que andaram com Jesus, eram pessoas tão normais como qualquer um de nós. Pessoas que erraram tanto quanto qualquer um de nós. E quanto mais tempo nós temos de vida, mais nós sabemos das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas dificuldades. Nós reconhecemos as nossas mazelas. E essas pessoas também tinham as suas mazelas. E de repente, o encontro com Jesus, ele é sempre tão transformador quando nós deixamos que o Espírito Santo realmente nos transforme, que as pessoas começam a perceber. As pessoas veem no nosso olhar, nas nossas palavras, no nosso jeito de andar, nas nossas expectativas, a diferença que só Cristo pode fazer em nós. Eram estimados por todos. Como resultado disso, então a igreja cresce. Você quer ver a igreja crescendo? Fala para quem está do seu lado, seja testemunho vivo. E aí nós sabemos que a igreja foi crescendo, a perseguição começou a vir, e aí aparece um cidadão, gente boníssima na história, perseguindo os cristãos, levando-os para a cadeia, fazendo uma série de coisas terríveis, um homem chamado Saulo. Diga comigo, Saulo. Saulo persegue a igreja, faz um monte de coisa, pisa mesmo no calcanhar da igreja, faz um monte de coisas erradas em relação à igreja, mas Deus tinha um plano na vida dele. Isso me traz uma lição. Vira e mexe, alguém pode te perseguir por ser cristão. Vira e mexe, alguém pode fazer alguma coisa errada com você, com a sua família, com a sua vida, por causa do amor a Cristo que você tem. Mas não se desespere, não se preocupe. Talvez esse que te persegue vai se tornar um grande Paulo no futuro, amém? Você está orando por ele? A Bíblia diz que se nós amamos as pessoas que nos amam, não estamos fazendo nada demais. Todavia, se nós amamos os nossos inimigos e oramos por quem nos persegue, então nós realmente somos cristãos. Pergunta para quem está do lado, você está fazendo assim, né? No capítulo 9, Saulo então tem um encontro com Jesus. Um encontro abençoado, um encontro maravilhoso com Jesus. E aí começa a saga, a história do homem que fez toda a diferença na história da igreja, o homem que levou o evangelho aos não-judeus, o homem responsável por uma boa parte do Novo Testamento estar em nossas mãos, que é o apóstolo Paulo. Agora, por que isso aconteceu na vida dele? Porque os homens que andaram com ele, não todos, mas os homens que andaram com ele, estavam obedecendo ao mandamento do Senhor, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quer que eu te provo? Quando Saulo tem um encontro com o Senhor, fica cego, o Senhor manda ele ir aonde? Na casa de Ananias. Quem era Ananias? Era um homem que amava a Deus e amava o próximo como a si mesmo, senão ele não receberia Paulo na sua casa. Você receberia um perseguidor,
uma pessoa que estava levando as pessoas a uma situação muito complicada. Todo mundo conhecia Saulo. Ele também questionou a Deus. A gente pode até questionar a Deus em algumas coisas, mas o mais importante de tudo é nós obedecermos. Então Ananias entra para a história da igreja como homem que, em primeiro lugar, recebeu Paulo e deu as primeiras orientações para Paulo em relação à sua vida cristã. Da mesma forma, queridos, o cristianismo ele continua. Nós recebemos orientações básicas de alguém. Por maiores ou menores que elas tenham sido, alguém nos orientou nos nossos primeiros passos. E nós devemos fazer o mesmo com as outras pessoas. Daqui a pouco a gente vai ver melhor isso. Quando você chega lá no capítulo 13 de Atos, Ananias está no capítulo 9. No capítulo 13 aparece um outro cidadão extremamente importante na vida de Paulo. Seu nome é? Como é o nome do homem? Fala forte, Barnabé. Então Paulo se converte e recebe as primeiras orientações de um homem chamado Ananias. Depois, no seu desenvolvimento espiritual, no início do seu ministério de fato, ele recebe discipulado, treinamento, acompanhamento durante um período razoável de tempo de um homem chamado Barnabé. E Paulo aprendeu bem. Paulo aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí você tem, então, toda uma saga de viagens missionárias, pregação de Paulo, ensino de Paulo, cartas de Paulo, prisão de Paulo, açoites nas costas de Paulo, apedrejamento na vida de Paulo, naufrágios na vida de Paulo, uma série de situações na vida de Paulo, mas ele está cumprindo com o mandamento. Ele está amando a Deus porque ele está levando o evangelho àqueles que não conheciam, e ele está amando o seu próximo porque ele está cuidando das pessoas conforme Jesus ordenou que ele fizesse. E aí quando a gente chega lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E agora eu vou começar a pregar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda Timóteo 2, 2. Você achou? Está comigo? Ainda não. Segunda Timóteo 2, 2. Paulo cumpre com o mandamento do Senhor e faz aquilo que ele precisava fazer, aquilo que Jesus havia feito, aquilo que os seus líderes, os seus discipuladores haviam feito com ele continua fazendo, e um dos principais discípulos que nós encontramos na vida de Paulo é o Timóteo. E nas orientações que Paulo dá a Timóteo, já na segunda carta, Timóteo já estava pastoreando a igreja, já estava com a vida abençoada, já estava fazendo uma série de coisas interessantes. Ele dá esse, entre muitos conselhos, que é o seguinte: tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas. Se você voltar apenas para o capítulo 1, versículo 14 de 2 Timóteo, diz assim, por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde este precioso tesouro. Repete assim comigo, precioso tesouro. O que é o precioso tesouro? O Evangelho. Nós somos vasos de barro com as preciosas pérolas do Evangelho dentro de nós. É assim que Paulo nos descreve. E lá no capítulo 1, versículo 14, ele diz, olha, guarde esse
precioso tesouro que você recebeu. Quem aqui recebeu esse precioso tesouro que é o Evangelho? Você está com o Evangelho no seu coração, na sua vida, as boas novas de Cristo, a transformação que só a palavra de Deus nos dá? Então guarde esse precioso tesouro que foi entregue em suas mãos. No capítulo 2, versículo 2, ele fala: tome esses ensinamentos, ou seja, o precioso tesouro que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas. Paulo foi discipulado por Barnabé, foi treinado por Barnabé. Paulo treina Timóteo, ensina Timóteo a fazer as mesmas coisas. E diz para Timóteo o seguinte: faça o mesmo. Nós falamos hoje de manhã que o líder de verdade é aquele que faz ou forma pessoas que multipliquem o processo. Isso acontece através do discipulado. Nós temos aqui pelo menos 4 gerações de discipulado, de treinamento, de acompanhamento, de cuidado. Nós temos Barnabé, nós temos Paulo, nós temos Timóteo. E agora Timóteo é encarregado de fazer o mesmo. Timóteo, pega essas pérolas, essas joias, esse precioso tesouro que foi lhe dado e ensina ou entregue a outros capazes de ensinar a outros. Então nós temos aqui 4 gerações, 5 gerações de acompanhamento. Você sabe por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje porque tem gente obedecendo ao mandamento do Senhor. Nós estamos aqui hoje porque tem gente amando a Deus sobre todas as coisas, obedecendo aos mandamentos do Senhor e amando o próximo como a si mesmo. Por isso nós estamos aqui, porque senão o Evangelho já tinha se perdido. O Evangelho tinha ficado no passado. Talvez, se as pessoas não tivessem sendo fiel à palavra do Senhor, o Evangelho não teria chegado até nós. A pergunta é: e o que é que nós estamos fazendo com isso? Como serão as próximas gerações? Na Europa, os irmãos sabem que houve um grande avivamento. As pessoas se convertiam aos montes, os bares se fechavam, os prostíbulos fecharam, muitas igrejas surgiram, algo extraordinário aconteceu, mas eles não souberam transmitir o Evangelho para as próximas gerações. Faltou discipulado. Chacoalha quem está do seu lado, fala: faltou discipulado. E você vai fazer o que com a sua vida? Para quem é que você está transmitindo o Evangelho? Como é que tem sido a sua vida em resposta aos cuidadores que estão sobre você? Nós precisamos, em primeiro lugar, sermos discípulos. Sermos discípulos. Porque nós não somos capazes de transmitir aquilo que nós não recebemos. Nós precisamos nos submeter. Submeter, às vezes a gente entende mal a palavra submeter. Submeter-se significa colocar-se debaixo da missão de outro. E todos nós estamos debaixo de uma única e exclusiva missão, que é a missão do Evangelho, que é a missão da transformação do mundo, que é a missão da salvação de vidas. Então, quando eu me submeto ao meu discipulador, eu estou me submetendo à missão de Jesus, porque é isso que ele está fazendo. E quando eu discipulo outras pessoas, eu estou ensinando-os a entenderem as preciosidades do Evangelho e fazer o mesmo com outras pessoas. Pessoas que sejam capazes de ajudar outros. É a ideia do cuidado. É a ideia que muitas vezes distorcida do discipulado. Muitas vezes nós ouvimos a palavra discipulado e achamos que é algo complicado, algo estranho, algo fora do Evangelho, e não é. O discipulado ele acontece antes de Cristo, ele acontece com Cristo, ele acontece depois de Cristo, ele tem acontecido nos nossos dias e tem feito a diferença na vida daqueles que de fato entenderam o que é discipulado e vivem com esse estilo de vida do discipulado, sendo cuidado por alguém,
e cuidando de alguns. É nossa missão. O mandamento é esse: vão e façam discípulos. O mandamento não é para os apóstolos. O mandamento não é para os pastores. O mandamento é para todos aqueles que chamam a Jesus de Senhor. Se Jesus é o Senhor da sua vida, então a sua missão é: vá e faça discípulos. Seja um discípulo fazedor de discípulos. Seja um cuidador de pessoas. Seja uma pessoa que tenha paternidade. Nós, quando estamos discipulando pessoas, nós estamos desenvolvendo um amor paternal. Nós estamos gerando novas vidas em Cristo. Ananias, quando ele trouxe o apóstolo Paulo para perto de si e deu as orientações, ele estava gerando um novo líder. Quando Barnabé pega Paulo e dá as orientações, tira Paulo do meio dos apóstolos lá de Jerusalém, mostra o caminho, caminha com Paulo, ele está gerando uma nova vida, ele está gerando um novo líder, ele está gerando um novo discípulo. E o que é que você vai deixar para as próximas gerações? O que é que os seus netos vão dizer? O que é que a cidade vai dizer de você daqui a 30, 40, 50 anos? Quais são as histórias que serão contadas a seu respeito? Se você quer obedecer ao mandamento, se você quer perpetuar aquilo que o Senhor tem feito, se você quer ver a transformação na vida das pessoas, uma transformação que não seja apenas momentânea, mas uma transformação que dure gerações, então você precisa aprender a obedecer a palavra do Senhor e começar a gerar esses novos líderes. Pergunta para quem está do seu lado: é fácil? Nunca foi, não é e nunca será. Porque eu e você somos seres humanos. Todos nós temos as nossas fraquezas. Todos nós temos as nossas barreiras. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos as nossas desculpas. Mas todos nós recebemos o mandamento e recebemos também a autoridade, o poder de Deus, a capacitação do Espírito Santo de Deus para fazer. É o Espírito Santo quem nos guia, é o Espírito Santo quem nos move, é o Espírito Santo quem nos ajuda, é o Espírito Santo quem faz a obra. Nós precisamos crer e confiar e viver de acordo com a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A vontade do Senhor é que ninguém se perca. Aquele seu colega de trabalho, aquele seu familiar, aquela pessoa lá do bairro, as pessoas da cidade, o Senhor não quer que ninguém se perca. A grande missão que o Senhor colocou nas nossas vidas é essa: gerar muitos filhos espirituais. Cuidar de pessoas que vão aprender e vão cuidar de outras pessoas. E assim nós vamos, de fato, viver o Evangelho. Sermos pais de multidões. Tocarmos muitas outras gerações depois de nós. Que o Evangelho não morra na nossa geração, como morreu em outros lugares. Que os nossos filhos, os nossos netos colham os frutos da nossa oração, do nosso trabalho. E que esse mundo, que esse Brasil, que esta cidade seja diferente. Porque não é a política que vai mudar a cidade. Não é o sistema judiciário que vai mudar a cidade. O que muda as pessoas é o Evangelho de Cristo. O que muda as pessoas é o Evangelho de Cristo. São as pérolas que estão dentro de você. E você precisa colocá-las para fora. Você precisa externá-las. Você precisa transmiti-las a outros. Porque isso é o chamado. Jesus falou que aqueles que crescem nele, do seu interior fluiriam rios de água viva. Você pode saciar a sede, você pode matar a fome, você pode mostrar e suprir as necessidades de todas as pessoas que estão à sua volta, porque o Senhor te capacitou. Moisés, certa feita, ele fala com Deus e fala: Deus, eu não aguento mais essa missão que o Senhor me deu. Talvez em algum momento da sua vida você já se sentiu assim.
E Deus fala, Moisés, o negócio é o seguinte, chama lá 70 homens. Assim como Paulo manda Timóteo chamar alguns, para transmitir para eles as pérolas do Evangelho, Deus manda Moisés, vai lá e pega 70 homens, traz na tenda, que nós vamos fazer um negócio legal. E aí quando eles entram na tenda, Deus pega do espírito, da unção que havia sobre Moisés e divide com aqueles 70 homens. E eles se tornam os líderes do povo de Israel. O que isso me ensina? Que às vezes quando a gente está fraco, ou a gente acha que a gente está fraco, a gente acha que a gente não é capaz, a gente acha que a gente não tem tempo, a gente acha que a gente não consegue, a gente acha que a gente não sabe, Deus nos chama de cantinho e fala, filhão, vou botar uns 10 no seu caminho, você vai cuidar deles, eles vão se tornar líderes, e você vai ver que no final das contas, é o Senhor que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Querido, a obra é dele. A obra é dele, não é na sua força, não é na sua capacidade, não é na sua sabedoria, é o Espírito Santo quem faz. Então, relaxa, fique em paz, apenas obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém, queridos?